Chegou a hora de falar de concurso público. Você que está na maratona de estudos para conquistar a estabilidade financeira, você se dedica somente aos conteúdos? Olha, em um concurso público nem sempre vence quem sabe mais. A prova é igual para todos e para responder também. Mas nessa hora o candidato tem que controlar o tempo para responder cada questão. Senão ele pode botar tudo a perder. Sobre isso que a gente vai conversar agora com o Rodrigo Andrade, que já está aqui com a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Larissa. Bom dia, então, somente estudar não é suficiente, não. Ele tem que saber controlar o tempo e controlar a ansiedade nessa hora de responder a prova, é isso? Com certeza, Larissa. Muitos candidatos perdem todo o embalo do concurso, da sua dedicação de tempo, de questão de financeira, de você investir para passar no concurso público. No dia da prova se perde. A ansiedade toma controle deles e eles se perdem totalmente na prova e terminam não sendo aprovados. Mas isso é o que a gente sempre fala, isso vai seguindo de experiência. Então, na coluna de hoje, a gente vai poder exatamente trazer aí boas dicas para que os concurseiros não fiquem tão ansiosos. Então, vamos começar pelas dicas no dia da prova. O que é que o candidato ele precisa fazer nessa hora? Larissa, você acredita que questão de horário ainda é, tipo assim, um erro crasso dos concurseiros em relação a atraso? Ele tem que estar ciente que tem um horário disciplinado. Isso sai no edital. E sabe o que às vezes acontece? As pessoas não leem o edital de maneira correta. Então, existe um horário fixo que você tem que realmente ter para chegar. Tem muita gente, às vezes a gente vai fazer filmagens que tem gente chegando atrasada da prova, termina perdendo todo o investimento. O relógio, então, é bom para ele se controlar o próprio tempo, né? Alguns concursos, Larissa, não permitem essa questão do relógio. Mas se permitirem, a partir do momento que você lê o edital e vê que é permitido usar o relógio, leve o relógio, que é importante que você faça o controle do tempo. Principalmente na questão de simular provas. Aquelas dicas de a gente fazer simulações anteriores da prova, para que você possa determinar um tempo para cada disciplina. A roupa faz diferença, então? Pode incomodar e atrapalhar o desempenho do candidato? Com certeza. É bom você levar roupas leves, leva aquele casaquinho, porque às vezes as salas podem estar exatamente com ar-condicionado. Se você tem um pouco de frio, leva aquele casaco e vai com roupa leve. Nada que aperte muito. Água tem que ter sempre, né? É essencial porque até pela questão de você não poder sair. Leva aquela garrafinha de água, coloca do lado da cadeira, vai fazendo a prova com tranquilidade, vai tomando devagarzinho aquela água. Não exagere, porque também dá vontade de ir no banheiro e você termina perdendo tempo para fazer a prova. Rodrigo, e essa história de comida, não é para levar um banquete? Tem gente que mal cabe a prova em cima da mesa, de tanta comida que leva, tanto lanchinho. Tem que ser assim mesmo? Não, leva o básico. Na realidade, a gente sempre diz que você se prepare com uma refeição boa antes, pelo menos com uns 2 horas antes da prova. Leva pelo menos aqueles alimentos mais leves e energéticos, tipo um chocolate, uma barra de cereal, é importante. A gente vai agora assistir a uma reportagem aqui, como a gente sempre faz, para exemplificar essa situação, porque a ansiedade é algo que muita gente sente antes até mesmo de fazer a prova. O candidato fica tenso, nervoso e preocupado. O problema é que tanta ansiedade pode prejudicar o resultado no concurso público. E aí, tem veterano que encontrou fórmulas para driblar esse problema e reduzir a tensão. É difícil encontrar quem não fique nervoso diante de uma prova de concurso. Depois de meses de estudo, na hora de mostrar que o esforço valeu a pena, o candidato se depara com ansiedade e pode colocar tudo a perder. Na maioria dos casos, ela já aparece no processo de preparação. Movimentos repetitivos nos pés ou nas mãos, calor excessivo ou também perda de sono podem ser alguns dos sintomas. Atinge logo o meu sono, né? Quando a gente vai dormir, então já passa o sono, a gente fica pensando na prova, como é que vai ser, como é que vai cair as questões, como é que vai ser cobrado e isso tudo, né, realmente atinge, né, e é complicado, né, porque quando a gente não dorme direito, então já influencia, né, nos nossos estudos, né, e como é que vai ser, né, até o dia da prova. Tem gente que desconta a ansiedade na alimentação. Comer além do normal ou concentrar o apetite em determinados alimentos podem indicar o nervosismo. Quando eu fico muito nervosa, eu gosto de comer coisas doces, aí aumenta a minha vontade de comer chocolate, comer coisas doces. Nessa turma de cursinho que Daniele e Dayana estudam, o alvo é passar no concurso do Hospital Universitário de João Pessoa, que será dia 20 de julho. Cada uma que tem a sua forma de diminuir a tal ansiedade. Sair com os amigos, dar uma esparecida na mente, né, fazer outras coisas para tirar também um pouco o foco, né, disso tudo. Quando eu estou percebendo que eu estou ficando um pouco mais nervosa, não, vou relaxar um pouquinho, fazer uma outra coisa, porque se eu ficar só estudando, eu sei que não vou fluir bem.
De acordo com esta psicóloga, o problema é natural para quem vai fazer uma prova, mas é preciso buscar o controle. Os sintomas são vários e até o silêncio pode ser um deles. Um silêncio movido pela angústia, pelo medo do novo, pelo medo do que aquela prova pode representar, é sim um sintoma de angústia. A psicóloga deixa dicas para se ter controle sobre a ansiedade. Entre as principais está o simples ato de praticar a respiração. O ato de respirar, lembrando que está respirando, faz com que você administre, vamos dizer assim, de uma forma bem coloquial, administre suas emoções de tal maneira que você venha controlar, a ter uma administração das suas próprias atitudes, inclusive durante o tempo que vai fazer a prova. Rodrigo, ser autoconfiante é importante na hora da prova? É fundamental você ter autoconfiança e saber que você é capaz. Então vamos a outras dicas aqui para esses concurseiros se darem bem, não só com o conteúdo, né, que eles precisam dominar esse conteúdo, mas eles precisam também controlar um pouco esses sentimentos que estão aí nessa hora de fazer a prova, né? Essa estratégia aqui para a resolução de provas. Lê com atenção todas as questões, isso é antigo demais, mas sempre vale, né, Rodrigo? Sempre vale, até porque os concurseiros, eles não levam essa dica na prática. Eles passam rapidamente, terminam errando questões que as respostas estão exatamente nos enunciados. A gente já falou sobre essa questão do controle do tempo. Começar por questões mais trabalhosas, vale? É bom mesmo? Vale, é bom. Até porque você deve começar pelas questões que você já tem mais conhecimento e começa exatamente por questões de raciocínio, de matemática, de interpretação de texto, porque você vai ganhando mais tempo logo no início. E quando não se sabe, pular e depois responder, serve? Não demora, pula. Se você não sabe, deixa as últimas questões para o final da prova. Muita gente se prende nessas questões tentando resolver e não consegue, termina perdendo tempo. Né? Redação, sempre eu aviso que tente fazer a redação naquele momento que você tem, concurseiro, mais dificuldade. Leu a prova, não conseguiu resolver, às vezes o nervosismo toma conta, corre para a redação, faz a redação direitinho e volta depois para as questões, para poder dar uma revisão exatamente nas questões que você não conseguiu fazer na primeira etapa da prova. E o momento certo de fazer o cartão resposta é 30 minutos antes do fim da prova, é isso? É, de 30 a 40 minutos antes. Isso não é uma receita de bolo, mas é importante que você tenha um tempo reservado exclusivamente para a questão do cartão de resposta. Até porque você tem que enumerar todas as questões das suas respostas que você acertou na prova e colocar no cartão separadamente. Não vá marcando na prova e marcando um gabarito. Isso não é interessante para o concurseiro. Não ajuda então, né? Não ajuda, com certeza. Vamos a algumas outras dicas aqui para esses concurseiros, para eles saberem exatamente o que é que devem fazer. Essa questão da autoconfiança que a gente está falando aqui, mas também não é exatamente ser idealista, não é isso não, Rodrigo? Isso às vezes frustra o candidato. Às vezes a pessoa bota uma coisa na cabeça e termina na realidade não acontecendo e se frustra. Mas também achar que nunca vai conseguir. Não existe essa história. Se você se preparou com tranquilidade, com calma, fez uma boa preparação, tipo assim, você vai autoconfiante. Não tem autopiedade, porque eu não passo em concurso, isso não vai funcionar, isso só vai piorar a situação do concurseiro. Então, pessimista de jeito nenhum, né? Tem que ver um lado bom, né? De maneira nenhuma. E essa história de ser pessimista não vai funcionar em concurso, nem vai lhe ajudar a passar em provas, não. Tem que acreditar mesmo no potencial. Acredite no seu potencial. Se você estudou o concurseiro, se preparou com antecedência, acredite em você, que isso ajuda muito no dia da prova. É muito importante para que você possa passar no concurso. E desenvolva a autoconfiança, né? Isso é muito mais importante. Isso é tão importante quanto estudar para os conteúdos, né? Com certeza. O controle está aqui, concurseiros. Então, realmente, mantenha a calma, que você tem tudo para que você possa vir a passar no concurso público. Então, você que está em casa, é concurseiro, está se preparando, pode enviar alguma sugestão aqui para Rodrigo Andrade comentar, trazer essa discussão. Basta enviar e-mails para alôconcurseiros@cabobranco.tv.br ou alôconcurseiros@paraíba.tv.br. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado, Larissa. Até mais, concurseiros. Estão abertas até o dia 4 de julho as inscrições para analista de regulação no estado de Pernambuco. São oferecidas 35 vagas de nível superior e o salário é de R$ 4.031. As inscrições podem ser feitas pelo site www.upenet.com.br. A taxa de inscrição custa R$ 105.